Então, abre a sua Bíblia no Salmo 98, os versículos 4 a 6. Salmo 98. Temos falado sobre celebração. E nós somos chamados por Deus a celebrá-lo. E no sermão passado eu disse sobre o fato de que nós celebramos a Deus, celebramos os feitos de Deus e celebramos os efeitos dos feitos de Deus na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre 10.000 razões para celebrar ao Senhor. Veja o que diz o Salmo 98, versículos 4 a 6. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e aos sons de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Olha que santa convocação o salmista está fazendo a nós. Celebrem ao Senhor. Todos se alegrem, cantem louvores. Deus quer que nós nos alegremos em sua presença. E nesta manhã eu quero falar sobre as razões pelas quais devemos celebrar ao Senhor. E eu disse 10.000 razões. Em 1989, eu era seminarista, eu estava no primeiro ano do seminário. E nós fomos fazer um evangelismo numa cidade chamada Iporã, no noroeste do Paraná. E fomos àquela cidade e nós tínhamos um trabalho em parceria com uma igreja local. Muito bem, nós estávamos lá os seminaristas e o pastor da igreja local falou: nós temos um pregador aí muito bom, ele é pregador de multidões e tal, e aí ele seria o pregador daquela tarde, aquela noite. E aí então nós começamos a evangelizar, entregar folhetos e tal, as pessoas foram se reunindo na praça, e chegou a hora da pregação. Um garoto novo, eu tinha 20 anos naquela época, o rapaz não deveria ter mais do que isso também. Ele chegou lá e disse assim: quero dar-lhes 20 razões para crer em Jesus. Aí eu olhei: meu pai, 20 razões? Eu pensei que ele estava de brincadeira. Mas quando ele estava na 10ª razão, só estava ele e os seminaristas ouvindo a mensagem dele. Porque, irmãos, um sermão de 20 pontos ninguém merece, né? É brincadeira. E agora eu não sei 10.000 razões. Então vamos lá, a primeira é brincadeira, irmãos. Não vou falar exatamente sobre as 10.000 razões. Eu quero falar sobre algumas delas que abrem um leque. E nesse leque, como não sei se algum de vocês pintou casa ou foi lá na loja de tinta para pintar casa. Lá eles têm um negócio assim que eles abrem e você descobre que tem milhares de cores. Tem cores que você nunca imaginou, né? Eles mostram. Então, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus e assim por diante. É como um leque que você abre assim e aí as múltiplas razões surgem. Como num colorido das cores básicas que geram outras tantas quantidades de cores. Com certeza há muito mais que 10.000 razões para celebrar ao Senhor. Mas 10.000 é por causa um recurso meramente poético. Nós celebramos a Deus, o Salmo 100 nos diz isso, pelo que Ele é Deus, pelo que Ele faz a nós, pelo seu cuidado, seu carinho, e também pelos efeitos que isso causa em nós. Agora, por que especificamente o salmista nos chama a celebrar ao Senhor? Você vai perceber que o sermão basicamente é em salmos, porque os salmos são um inário judaico, hebraico, né? Que chama todos a celebrar ao Senhor. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que devemos celebrar a Deus por suas perfeições. Vejam bem, no Salmo 100, versículo 5, o salmista diz: celebrem ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre
e de geração em geração a sua fidelidade. O que o salmista Davi está querendo colocar para nós nessa fala é que a razão maior pela qual nós devemos celebrar a Deus é por causa das suas perfeições. Eu quero ressaltar alguns aspectos dessa perfeição. É claro que, se nós formos falar de toda a perfeição de Deus, aí 10.000 razões seriam poucas. Mas eu quero salientar algumas delas. E a primeira dela é a sua bondade. Sua bondade. O Salmo 106 diz: aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. A palavra usada pelo salmista é a palavra tov. E essa palavra ela é usada em dois contextos específicos. Bondade, quando usada em relação a Deus, a pessoa de Deus, primeiramente fala daquilo que lhe é inerente. Ai, pastor, está falando difícil, vamos tentar entender, ok? Bondade, quando refere-se a Deus, está falando de que todo o caráter de Deus, seja aquelas partes que são incomunicáveis, como a sua eternidade, sua santidade, seu poder imenso e assim por diante, como também aquelas partes que podem estar presentes em nós, seu conhecimento, a sabedoria e assim por diante. Todas essas partes do caráter de Deus estão de tal maneira unidos e harmonizados que o ser divino é perfeito. Então, primeiramente, quando a Bíblia fala de bondade relacionada a Deus, a Bíblia está falando de perfeição. Deus, o nosso Deus, é perfeito em seu caráter. Não há nele traço algum de imperfeição. Tiago, capítulo 1, ele diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação ou mudança. O caráter de Deus é tão perfeito que nada pode ser acrescentado a este caráter. É por isso que Ele é bom. Ele é bom nesse sentido primário. Quando Ele terminou de criar todo o universo, em Gênesis 1:31 Ele falou assim: isto é muito bom. Isso é perfeito, como Ele é perfeito. E em segundo lugar, quando a Bíblia fala da bondade de Deus, a Bíblia fala daquilo que transcende o ser de Deus, ou seja, é aquela bondade que Ele estende aos seres criados. Só o ato de criar as coisas já demonstra a bondade de Deus. Ele poderia não ter criado nada. Mas quando Ele cria as coisas, você pode perceber que Ele cria as coisas de tal maneira que uma coisa existe em função da outra e vai formando um todo, de maneira que ali está estampada a sua bondade. O suprimento das necessidades para todas as coisas criadas estão nelas mesmas. E o que falta nas coisas criadas está em Deus. Então a bondade de Deus relacionada a nós, essa que Ele estende a nós, a gente experimenta dia após dia com o seu cuidado, com a sua provisão, com a sua providência, com a manutenção da vida. Nós vivemos num planeta que está perfeitamente alinhado. E se ele for desalinhado um pouquinho assim, não é possível ter vida. O Sol queima o nosso planeta se ele for desalinhado um tantinho sequer. Isso tudo é cuidado de Deus. Bondade. A bondade de Deus, ela se manifesta em outros atributos de Deus.
Por exemplo, sua graça. Olha o que o salmista fala a respeito da graça. A tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Depois ele fala assim: tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Salmo 86, versículo 15. A graça de Deus é aquela bondade que Ele usa para com os que não merecem. Em outras palavras, para com todos. Porque absolutamente ninguém merece a bondade de Deus. Esta é a primeira verdade do Evangelho. Nós somos agraciados por Deus, porque é Ele quem nos coroa de graça e misericórdia. Salmo 103, versículo 4. O salmista no Salmo 23, versículo 6, ele diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não tem um dia em que a bondade, a graça e a misericórdia de Deus não nos acompanhem. Assim, a bondade de Deus se manifesta por sua graça. Graça que nos aceita como somos, mas também por sua misericórdia. Porque a misericórdia é a graça de Deus para com os necessitados. Então, se você é um necessitado e não merece, você é um alvo perfeito da graça e da misericórdia de Deus. Agora, se você acha que você não é necessitado e que você merece, querido, você não entendeu nada. Jeremias relata em seu livro, nas Lamentações, tudo o que aconteceu em Jerusalém. A desgraça de Jerusalém, retratada de maneira poética. E quando ele está retratando as coisas mais horrendas, capítulo 3, verso 22, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança ao profeta? Ele diz: Senhor, o que pode me dar esperança é o fato de que nós não somos consumidos. Não é porque nós somos indestrutíveis, não é porque nós somos judeus, sangue puro, não é porque nós somos aqui os queridinhos, os inteligentes. Ele diz: o que me traz esperança é que nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam cada manhã. E é engraçado que o profeta Jeremias, ele é um homem muito sensível. Ele tem uma percepção muito apurada. E ele não usa a palavra misericórdia pura. Ele acrescenta uma outra expressão, que algumas traduções dizem assim: as ternas misericórdias de Deus. E no hebraico a palavra significa o carinho carinhoso de Deus. Você consegue pensar num carinho carinhoso? Você que é mãe novinha, né? O filho está pequenininho, eu vejo lá, Rita, gostoso aquele carinhozinho de mãe, não é verdade? É este que o profeta está dizendo. Você ainda não entendeu que a cada manhã, quando você acorda, o pai te dá um beijo e fala assim: queridão, né, Erlon, levanta aí, vai trabalhar. Eu estou com você. Mas para quem já trabalhou bastante, né, irmão Franz? Ele fala assim: ó, valeu, filhão. Pode descansar mais um pouco aí. Depois vai para a piscina nadar, te faz bem. O Pai nos ama. E cada manhã esse fato se renova. Ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Eu tenho que celebrar um Deus desse.
além da bondade, da graça e da misericórdia. O salmista diz que nós devemos celebrar o Senhor por causa da sua soberania. Salmo 47, 1 e 2. Não está na lista, Mauro, mas se puder, por favor. Salmo 47, 1 e 2. Olha o que o salmista diz de maneira tão maravilhosa. Batei palmas. Hoje nós fizemos isso, né? Que maravilha, irmãos. Olha, batei palmas. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, grande Rei sobre toda a terra. Não há outro igual a Ele. A soberania de Deus deve ser celebrada por nós. E nós cantamos, grande é o Senhor. Realmente é isso. Essa grandeza, não há ninguém que esteja além do poder de Deus. Daniel diz, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem derruba os reinos. É Ele quem tem todo o poder. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir: o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. O salmista diz, vinde, cantemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Supremo, grande Rei, acima de todos os deuses. Salmo 95, 1 a 3. E por fim ele diz, dizei entre as nações, o Senhor reina. Deus reina, gente. Não há um momento sequer que alguém tenha sentado naquele trono celestial. Isaías entra no templo, Isaías 6. O rei Uzias morreu, o trono está vago, há uma instabilidade. Isaías entra no templo e o que ele vê? Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E você quer saber que outra pessoa sentou naquele trono? Ninguém. Leia Apocalipse 4 e você vai descobrir ao que está assentado no trono. E o verbo ali indica que está e nunca deixou de estar. A Ele a glória, o domínio, e o poder, e o reino pelos séculos dos séculos. Ele reina. A soberania de Deus está calcada em seu grande poder. O poder de Deus não pode ser descrito. É por isso que o salmista diz assim, quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, eu vejo a lua, eu vejo as estrelas que preparaste no firmamento, eu me pergunto, quem sou eu? Que grande poder, que coisa maravilhosa! Havia um ateu, leitor de Sócrates e Platão, mas também biólogo. E ele um dia foi para um lugar ermo e falou assim, Deus, se tu existes, eu quero te encontrar nas leituras e na natureza. E ele começou a lembrar das palavras de Sócrates e Platão, e ele descobriu que esses homens não eram ateus. Eles não eram ateus. Poderiam ser politeístas, mas não são ateus. E depois Deus chamou a atenção dele para uma margarida. Margarida, a flor margarida. Havia um jardim com margaridas. Ele pegou a primeira margarida, olhou a estrutura,
despetalou, analisou como um cientista, pegou a segunda, pegou a terceira, pegou a quarta, e ele disse assim: Deus existe. Porque nenhuma margarida é igual a outra. Porque ali está claramente toda a estrutura inteligente. Alguém muito, 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 muito inteligente está por trás das mínimas coisas criadas. É muito poder. Os cientistas mais sérios criam em Deus. Também sua justiça, o Salmo número 7, versículo 17, o salmista diz assim: eu renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Você vai perceber que o salmista dá um grande valor à justiça, porque ele entende que essa é uma das maiores necessidades da alma humana. Nós ansiamos por justiça. Obrigado, Mauro, pela assessoria, hein? Lá dentro de nós tem algo que diz assim: você foi criado por um Deus justo. Só a justiça de Deus é capaz de saciar essa tua sede de justiça. C.S. Lewis disse: há algo dentro de mim que nada neste mundo vai satisfazer. E esse algo me diz que eu não sou daqui. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é justo. Nós ansiamos por justiça. E devemos celebrar ao Senhor pela sua justiça. O salmista diz: a tua destra, ó Deus, está cheia de justiça. Salmo 48, versículo 10. E nós nos alegramos porque o Deus de justiça nos justificou em Cristo Jesus. Ele se tornou para nós justiça de Deus. Além das perfeições de Deus, que são razão mais que suficiente para celebrarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida, eu quero ressaltar para vocês 3 figuras do Antigo Testamento, que são aplicadas a Deus, e que quando nós a compreendemos, nós também somos levados a celebrá-lo por ser quem Ele é. E a primeira figura é pastor. Deus é pastor. O Salmo 100, versículo 3 diz: sabei que Ele é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Por que a Bíblia nos chama de ovelha? O gado, Nelore, o boi, ele tem um instinto de sobrevivência muito alto. Então você solta o boi na mata, ele fica tão selvagem como o búfalo. A cabra escala pé de coqueiro. Né? Aí você vê o tipo de bicho que é. Os outros se viram. Mas você tem um bicho tonto, que não vive sem pastor, é ovelha. E aí a Bíblia vem e diz assim: vocês são todos ovelhas. A gente fala: tá bom, Senhor, eu aceito desde que tu sejas o meu pastor. Porque, irmãos, a gente não dá conta das coisas. Uma das maiores estupidez da humanidade é achar que ela tem em si e por si mesmo a resposta para todas as suas perguntas, a provisão para todas as suas necessidades. Não. Deus não nos criou para autonomia. Deus nos criou para teonomia. Deus nos criou para dependermos dele. Sempre. O tempo todo. Olha o que o salmista diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor.
nada vai me faltar. Um menininho foi recitar esse salmo, chegou na frente com meio nervoso, falou: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. É isso mesmo. Quem tem o Senhor como pastor, não precisa de mais nada. O pastor é em si tudo o que você precisa. O hebraico é uma língua muito enxuta. Sabe que é uma língua muito enxuta? De vez em quando não tem verbo nas frases, tá? O verbo tem que ser colocado lá. Salmo 23, literalmente diz assim: Adonai roi lo resar. Traduzindo, o Senhor, o pastor de mim, não falta. Ele não falta. E porque Ele não falta, eu não preciso de mais nada. Porque Ele presente me faz repousar em pastos verdejantes, me leva às águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele me conduz por veredas de justiça, por amor do seu nome. E quando eu estiver passando por um vale de sombra e morte, Ele estará do meu lado. Então não precisa mais nada. Percebe que é isso que ele está dizendo? Deus é o seu pastor, querido. Eu estava explicando isso, olhando o original, e aí um aluno falou para mim assim: pastor, mas e se Deus é o meu pastor, mas as coisas estão faltando para mim? Eu falei, tem dois lados nessa moeda. Primeiro, Deus é pastor daqueles que o recebem como pastor. E não basta um dia você erguer a sua mão e falar assim: Jesus, seja o meu pastor. Você tem que submeter-se ao pastorado de Jesus todos os dias. Quando Ele te conduz às águas de descanso, você vai ou você fica berrando lá, balindo, né? Rebelde, não seguindo as orientações do pastor. Aí fica com sede, né? Claro, querido. O pastor cumpre a função dele, mas você como ovelha deve ouvir a voz do pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você é ovelha de Jesus, você deve ouvir a voz de Jesus. Em Ezequiel 34, o Senhor, não precisa projetar, o Senhor contesta os maus pastores. E Deus diz assim: vocês pastores maus, vocês exploram as ovelhas. Mas vai chegar um dia em que eu mesmo, vou pastorear as minhas ovelhas. Eu vou juntá-las. Eu as apacentarei e as farei repousar. Eu buscarei a perdida. Eu irei atrás da desgarrada. Eu cuidarei delas. E aí lá em João capítulo 9, Jesus curou um cego. E aí os fariseus juntaram aquele cego, e como o cego não agradou eles, eles expulsaram o cego. Aí Jesus diz em João capítulo 10, agora você pode acompanhar comigo. Ele diz claramente assim, já estou até perdido no meu esboço aqui, mas em João capítulo 10, os versículos 11 a 15, olha o que Jesus diz a respeito dele. Ele é aquele pastor prometido por Ezequiel. Eu sou o bom pastor, verso 11. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Deus é o bom pastor. E confiou o pastoreio da igreja ao seu Filho Jesus Cristo, que é o bom pastor. Porque Jesus disse: tudo que eu vi o meu Pai fazendo, eu faço também. Querido, Jesus é o nosso pastor. Irmãos, eu estou aqui quebrando galho. Estou aqui assessorando, pior o Erlon, que está assessorando o assessor. Pô, Erlon, fala sério. Mas pastor é Jesus. É Ele quem nos pastoreia, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem ouve nossas orações. É Ele que nos acompanha momento após momento. Ele dá sua vida pelas ovelhas. Por isso devemos celebrá-lo com alegria. A segunda figura é a figura do oleiro. Isaías capítulo 64, versículo 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro e Tu nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Veja o que ele diz: Tu és oleiro, nós somos barro, nós somos obra da sua mão. Todos nós somos trazidos por Deus como um barro bruto. E Ele, como oleiro, pega cada um de nós. E Ele sabe exatamente o que fazer conosco. Se o pastor sabe quais são as suas necessidades, o oleiro sabe o que é melhor para você. Eu não sei qual é a sua realidade, eu sei da minha realidade, mas eu estou plenamente confiando no oleiro, na inteligência do oleiro. Paulo, ironicamente, diz assim: por acaso o barro fala para o oleiro: o que você está fazendo? Mas às vezes a gente é tão pedante que fala para Deus: ô Deus, não estou entendendo o que o Senhor está fazendo comigo. E Deus: fica quietinho, tenha paciência. Deus é igual aquele professor de matemática que começa a ensinar matemática e você fala assim: mas por que A e B, C, X, Y e Z está nesse negócio aqui? Aí o professor: fica quieto, daqui um pouquinho você vai entender. Há coisas que acontecem conosco que a gente se pergunta: mas por que isso? Como isso? Por que eu? Na verdade, deveríamos perguntar: por que não eu? C.S. Lewis disse assim: quando algo desagradável lhe acontecer, não pergunte por que eu, pergunte por que não eu. Jó tinha essa consciência. O oleiro sabe o que está fazendo. Você pode confiar, você pode descansar. Jeremias é chamado por Deus a ir à casa do oleiro, e quando ele vê o oleiro trabalhando ali no barro, o barro quebra nas mãos do oleiro. E ele pega a massa de novo e faz tudo de novo. Quantas vezes acontece isso conosco? Nossa vida se quebra, nós passamos momentos difíceis, lutas e tribulações. Nestas horas, mais do que nunca, precisamos confiar no oleiro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E Paulo diz em Romanos capítulo 9, nós somos nas mãos dele vasos de honra. Esse é o propósito dele, ele é bom. Ele quer fazer o melhor para você, mas às vezes o melhor para você é contrariar você. Eu costumo dizer que Deus conspira contra nós a nosso favor. Dá para entender isso? Ah, Deus, eu quero esse caminho, Deus. Para cá. Deus, o Senhor está indo contra mim. Eu sei, a seu favor. Contra você, a seu favor, porque você vai
se arrebentar lá na frente. Você vai dar com os burros na água. Então, às vezes, Deus não permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, ou que nós façamos algumas coisas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não entendemos isso. Alguém disse que nós vivemos a vida como alguém que está assim numa calçada, vendo um desfile. Já viu um desfile, 7 de setembro, coisa parecida? Né? Está lá um desfile, você está aqui, o que você está vendo? Só esse quadrante. Agora, se você pegar um drone e colocar ele lá em cima, o que você verá? Todo o desfile. Deus vê como o drone está vendo todo o desfile. Você está vendo só uma parte. Fica calmo. Quem está vendo todo o desfile sabe o que é melhor para você. E em terceiro e último lugar, usando a figura, Deus é o nosso Pai. Salmo 103. O salmista começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nem só dos seus benefícios. Aí pulo para o versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno, não repreende perpetuamente. Como é bom isso, né? Ele não fica buzinando no nosso ouvido. Você errou ontem. Lembra? Está lembrado? Não. Não nos trata segundo os nossos pecados. Não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha o que ele diz: quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Agora olha o verso final, o verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato. Se tem uma coisa que Satanás está conseguindo fazer, e fazer bem feito, é destruir a figura paterna. Há uma grande conspiração contra essa figura. Família Dinossauro, Simpsons e outros tantos retratam o pai como um idiota, um bobo, um estúpido que não sabe o que quer. Por que será que o diabo está fazendo isso? Para que os filhos não saibam o que significa ser pai. Há uma diferença entre ser pai e ser progenitor. Progenitor é quem entra com o esperma. Pai é quem cuida. Pai é quem ama. Pai é quem chora. Pai é quem ora. Pai é quem não desiste. Pai é quem vai lá na Cracolândia tirar o filho lá de dentro daquela coisa. Pai é quem dá vida para que o filho viva. Não é esse bando de moloides, fracos, que não tem coragem de verdadeiramente assumir a paternidade. Deus não é esse factoide. Deus é Pai. E como Pai, Ele briga as nossas brigas. Ele pega as nossas tretas. Ele nos defende. Ele nos protege. Ele nos ampara, Ele nos abraça. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele que é o Filho do Pai. Ele disse assim: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Porque se vocês perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celestial vos perdoará.
Ele disse: não fique orando nas praças, erguendo as mãos, parecendo aqueles bonecos de posto. Entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, teu pai te ouvirá. Querido, teu pai é teu pai. Mas quando nós vemos pais que abandonam seus filhos, pais que abusam de suas filhas, Satanás está destruindo a figura da paternidade para que as pessoas não entendam o que significa ter Deus como pai. Você, meu irmão que é pai, abraça seu filho. Fala para ele assim: Deus é teu pai. Desculpa fazer referência aqui, mas eu fico tão feliz de ver os menininhos chamando o Erlon de pai. É tão bom, né? Eles não tinham pai. Deus é pai. Jesus disse: eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Não tem coisa melhor do que ter Deus como Pai. Eu li um livro chamado Eu Atrevi a Chamar Deus de Pai. É a história de uma muçulmana, uma ex-muçulmana. Ela nasceu no islamismo. Nenhum islâmico chama Alá de pai. Alá não é pai. Essa figura não cabe para Alá. Mas quando ela conheceu Jesus, e ela descobriu que Deus é pai, ela perdoou o pai dela. O pai dela batia nela, como batia na mula dele. Mas quando ela descobriu o amor do pai, ela perdoou o pai. E ela disse que nunca mais conseguiu chamar Deus por outro nome, a não ser Pai. Nós não viemos aqui, domingo após domingo, cantar canções para um Deus lá distante. Nós celebramos o Deus bom, gracioso, misericordioso, poderoso, soberano, mas que é o nosso pastor. Ele cuida dessa igreja aqui. Eu vou para casa e fico tranquilo, porque Ele é o primeiro pastor. Quando eu não atrapalho, eu já ajudo. Ele é o oleiro, e eu sei que cada um de vocês é um barro nas mãos dele. E Ele está fazendo o melhor. Mas Ele é o Pai. Meu Pai. Eu ensinei meus filhos, vocês têm dois pais. O Pai Celestial. O Pai Celestial e o Pai terrenal. O Pai terrenal é um Zé Ruela. Não faz quase nada, não tem nenhum poder. De vez em quando acerta. Mas o Pai Celestial, este não. Este é perfeito. Este é bom. Este é misericordioso.